vizinhas, muito boa noite! E aí, como que foi esse feriadão? Está terminando, né? Um feriadão aí de 4 longos dias maravilhosos, onde a gente conseguiu descansar, se conectar, se perceber, curtir a família, ter tempo para nós. Espero que você tenha conseguido aí, vizinha. Conta pra mim como é que tá sendo. E hoje a gente vai falar sobre você faz muito e recebe pouco. Vamos entender o porquê que isso tá acontecendo? Aline, se você puder colocar o título pra mim aqui, aí eu fixo, que fica mais fácil. Se não der, não tem problema. Então vamos lá. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Quando a gente tá falando de você faz muito e recebe pouco, eu vou trazer para vocês aqui hoje a analogia com um balde. Imagina um balde cheio de água com um furo. Show! A grande questão é, se a gente não sabe aonde, né, aonde está furado o balde, ou a gente vira e fala, é só um furinho. Com o tempo, a gente vai tendo consequências desse só um furinho. E aí, a gente vai entender hoje um pouco sobre isso. Então, assim, você já se perguntou em algum momento, porque mesmo fazendo muito, você vive aquela sensação de que nunca é o suficiente? Eu faço, mas parece que nunca é o suficiente. Eu me esforço, eu encho o balde de água, mas quando eu vou ver, a água está diminuindo, tem água vazando pelos lados. Você sente que por mais que você entregue tudo para as pessoas que você ama, para as pessoas do seu trabalho, ainda falta algo? Sabe aquela sensação dos pais exigentes que você tirava nota 10 e aí você escutava assim, não fez mais do que obrigação, você só estuda? Pois bem, a gente vai reproduzindo essa sensação ao longo da nossa vida e em diversos momentos. E aí, provavelmente, você sente que tudo precisa ser do seu jeito. Por quê? Porque você faz melhor do que todo mundo, porque você faz mais rápido, porque você sabe fazer as coisas como ninguém, porque até você falar para a pessoa fazer dá uma preguiça, então é melhor você ir, você fazer. Vizinha, vamos começar já fazendo um mantra para nós mesmos que é assim: não é porque eu sei tudo que eu preciso dar conta de tudo, que eu preciso fazer tudo. É importante, é saudável, faz bem a gente dividir as tarefas com as pessoas responsáveis, tanto dentro da nossa casa quanto no trabalho. Sabe por quê? Se a gente começa a carregar tudo com a gente, nesse lugar de que eu faço melhor, eu faço mais rápido, eu sei tudo, o que acontece? A gente começa a viver um ciclo de infertilidade emocional. E eu já vou falar para você sobre esse ciclo. É isso aí, não é porque eu sei tudo que eu preciso dar conta de tudo. Dá até pra gente criar um post sobre isso. Então, assim, como que é esse ciclo de infertilidade emocional? Ele começa ali com eu faço em excesso. Eu tô o tempo inteiro fazendo atividades. Então, eu já acordo atendendo demandas da minha casa, dos meus filhos, do meu esposo, do meu trabalho. E assim vai indo, eu vou fazendo em excesso, eu vou pegando mais atividades para fazer. No meio desse caminho, eu resolvo receber uma dopamina rápida. Aí eu abro o Instagram para ver a vida de alguém, para ver o que a pessoa está comendo, o que a pessoa está fazendo. Então eu vou tendo um excesso de fazer. Eu vou pegando muitas atividades para mim. Vizinhas que estão entrando, eu estou falando sobre o ciclo da infertilidade emocional.
tá? Como é que a gente vive uma infertilidade das nossas emoções, que é o que adoece o nosso corpo, inclusive. Então, eu faço em excesso as atividades de casa, do trabalho, da vida. Aí eu começo a me sentir exausta, sem energia, cansada. Aí, apesar de eu fazer muito e estar exausta, as pessoas não reconhecem, os meus filhos não falam obrigado, o meu esposo não reconhece, não dá um elogio. Lá no trabalho também ninguém fala nada, parece que tudo é obrigação. Aí o que acontece? A gente se sente frustrada, porque eu faço muito, eu tô exausta, ninguém reconhece, eu vivo a frustração. Quando eu vivo a frustração, eu sinto culpa. Do quê? De caramba, eu tô fazendo tudo para todo mundo e as pessoas não reconhecem. Aí o que eu faço? Eu faço mais, eu me esforço ainda mais. Eu me esforço mais, eu me sinto mais exausta. Cada vez eu sou menos reconhecida, eu me sinto mais frustrada, aí eu sinto culpa porque eu tô fazendo as coisas, eu deixo de fazer pra mim, aí fico, caramba, eu deixei de fazer pra mim pra fazer pra ele, e ele não reconhece. Você entende que a gente não sai desse lugar, e esse lugar só vai cada vez piorando mais aquela sensação nossa com a gente de frustração, de culpa, tipo um vazio interior, onde você vem e fala, caramba, por mais que eu faço, nada é o suficiente. Então a gente entra nesse ciclo que eu chamo de ciclo de infertilidade emocional. Porque o que é? É a gente se desconectar das nossas emoções. A gente está com tanta demanda para fazer as coisas no nosso dia, que a gente está fazendo e a gente não tem lugar, espaço para sentir, porque a gente está no automático do dia a dia, na ação. E esse lugar é um lugar muito perigoso, porque ele sequestra a gente da gente mesma. Qual que é o lugar que a nossa vida se torna uma vida próspera, uma vida fértil em todos os sentidos? É o lugar da harmonia, onde eu sinto e eu ajo. Quando a gente está fazendo muito, a gente só está agindo, a gente não está sentindo. Então é muito esforço para pouco resultado e para pouco reconhecimento. Agora, por que as pessoas não reconhecem a gente? Porque a gente mesma, nesse ciclo da infertilidade emocional, tá tão no automático que a gente acaba não se reconhecendo. Se eu não me reconheço, se eu não me acolho, se eu não me dou auto-amor, o outro também não vai conseguir, porque tudo começa em nós. Boa noite, Ana maravilhosa, seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Quando você entra no fazer, no automático, que eu só faço, a gente se desconecta do nosso ser, do nosso sentir. E é aí que aquele furinho no balde começa, que eu comecei falando agora há pouco. Então, você tem um balde cheio de água. De repente, esse balde começa a sentir uma pressão e aparece um furo. Mas é um furo pequenininho, que vai saindo, vai pingando gotinha em gotinha, mas que é uma gotinha em gotinha contínua. E aí, o que acontece? Acontece que de gotinha em gotinha que ele vai pingando, esse balde vai esvaziando. Então é como se você tivesse super abastecida de você, ao longo, nascemos abastecidas de nós. Ao longo da vida a gente vai tendo alguns furinhos emocionais dentro do nosso corpo, e esses escapes emocionais, eles vão sequestrando a gente da gente. E a gente vai criando como se fossem capas, máscaras, para proteger a gente, para proteger a nossa essência das coisas que acontecem no mundo. Acontece, vizinha, que a gente nasceu aprendendo a ser forte. Então, o nosso balde estava lá cheio, aí a gente vai vendo a nossa mãe ser forte, a nossa mãe
dando conta de tudo, a força das nossas avós, das bisavós, das nossas ancestrais que, num geral, foram muito fortes, que aguentaram muitas questões profundas. E aí a gente cresce entendendo que esse é o caminho. E a gente cresce duvidando das nossas capacidades, porque a gente precisou usar tanta capa, tanta máscara, que a gente começou a se perder da gente mesma. Então, pessoas de fora olham para nós e falam assim: nossa, mas você é incrível, você manda muito bem aqui, você faz tal coisa muito bem. E nem a gente consegue acessar esse lugar, entender o quão capaz, o quão realmente potente, fértil nós somos, porque a gente vai se perdendo da gente, buscando agradar, né, as pessoas de fora, atender as demandas de fora. Então a gente vai se perdendo, cuidando de tudo e de todos, que foi o que a gente aprendeu. Aí a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela tem uma capacidade, né, eu tô respondendo coisa do trabalho, eu tô fazendo a lista de compras do mercado, eu tô respondendo o WhatsApp pro meu esposo, eu tô organizando aqui o horário que eu vou buscar as minhas filhas na escola. Então a gente abre um monte de aba ao mesmo tempo e tenta fazer tudo. Acontece que esse lugar deixa a gente exausta, a gente faz tudo pela metade, e aí a gente fica com aquela sensação de caramba, eu fiz e parece que eu não tenho resultado. A gente começa um monte de coisa, não termina a grande maioria dessas coisas. Por quê? Porque é muita demanda que a gente vai pegando pra gente. Aprendemos desde a nossa infância. As nossas mães aprenderam, as nossas vós aprenderam, e quando a gente vai olhar, várias gerações aprenderam e a gente vem repetindo. Então, vamos lembrar, todas nós aqui, eu tenho certeza, nós somos comprometidas, nós somos responsáveis, nós somos fiéis ao que a gente acredita. Mesmo que as crenças sejam crenças limitantes, a gente é fiel a essas crenças. Mesmo cansada, mesmo sem apoio, a gente continua, a gente pega uma energia, não sei da onde, mas a gente faz acontecer. E tudo isso vai fazendo a gente se tornar uma mulher mais rígida, mais sem energia, mais sem alegria em viver a nossa vida. Por quê? Porque a gente vai se desconectando de quem a gente é. A gente vai se desconectando do nosso sentir. Nós temos uma bússola dentro de nós, que é o nosso coração, que ele sorri e que ele aperta. E aí, muitas vezes, o nosso coração aperta falando, não vai por esse caminho. Esse não é o seu lugar. E a gente, no cabeção, né, no fazer, acaba indo. Aí a gente se estrepa, a gente perde tempo, a gente gasta energia, a gente cria problemas com as pessoas. E aí a gente começa a fazer o quê? Sentir mais culpa. Eu costumo dizer que essa mulher, né, que é uma mulher que tá vivendo a infertilidade emocional, ela é uma mulher que ela não acessa o sentir dela, a não ser sentir culpa. Sentir culpa ela sente o tempo todo, mas os outros sentir ela não acessa nenhum. Então, por que isso acontece? Porque a gente não aprendeu a pedir ajuda. A gente aprendeu, através das nossas referências, a dar conta de tudo. Pedir ajuda é fraqueza. A gente não aprendeu a descansar. Quando a gente vai descansar, muitas vezes a gente sente culpa. Teve um dia desses que eu tava fazendo live aqui e as vizinhas que estavam na live estavam falando, eu descansava escondido de tanta culpa que eu sentia, porque não tem referência de mulher descansando. Aí começa a trabalhar o autoconhecimento e começa a entender, opa,
esse lugar de fazer de forma desenfreada, né, no automático, sem pausas, ele vai te adoecer. Ele é um movimento escasso. Ele não vai te levar à vida próspera, a vida dos seus sonhos. A vida dos seus sonhos está numa harmonia. Você vai fazer, mas você vai fazer através do seu sentir. O seu sentir te direcionou, você faz. Não essa coisa desenfreada, sem planejamento, sem olhar as oportunidades que estão pra gente. E a gente também não aprendeu a colocar limite nas pessoas. Até aqui eu faço, daqui pra frente é responsabilidade sua. Isso daqui eu organizo, essa outra parte é sua. A gente não aprendeu, a gente tem dificuldade de falar não. Vai trazendo para mim se vocês estão se identificando. Então, quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente vai descansar, quando a gente vai colocar limites, muitas vezes a gente sente culpa de fazer esses movimentos. Porque o feminino não aprendeu a descansar, a pedir ajuda, a colocar limites. E esse lugar de fazer desenfreadamente, que bom que vocês estão se identificando, de não se permitir descansar, de não colocar limites, vai adoecendo o nosso corpo. Começa com dor, enxaqueca, cólica, dor nas costas, e a gente vai acreditando que é normal. Aí toma um remédio para amenizar a dor. Aí o que acontece? Essa dor continua, ela ameniza no dia, mas amanhã ela volta. Aí você toma outro, aí a frequência vai aumentando dessa dor, até que uma hora o corpo começa a gritar mais, vem uma doença. Aí a gente precisa olhar a doença. Acontece que muitas vezes a gente continua olhando só o físico. E assim como existe a harmonia do feminino e do masculino para a gente viver uma vida próspera, uma vida fértil, uma vida saudável, existe uma harmonia da parte física, que é a parte médica, com a parte invisível, que é o espiritual, o emocional, o sentir. A gente precisa dessa harmonia para que o nosso corpo responda com saúde. E esse é o meu principal objetivo aqui com vocês. Começar a trazer a consciência em relação a isso. Porque esse lugar da culpa, ele só vai adoecer a gente. Esse lugar de fazer e não receber nada em troca, adoece a gente. Então, aquilo que era uma força do fazer, do dar conta de tudo, não pedir ajuda, não descansar, não colocar limites, o que acontece? Essa força, ela começa a pesar, a se tornar um peso. Como se você tivesse uma mochila e fosse colocando pedrinhas, né? Cada vez que eu preciso de ajuda e eu não peço, eu vou dar conta, é uma pedrinha. Cada vez que eu sinto a necessidade, o meu corpo pede para descansar, é uma pedrinha. Cada vez que eu vou colocar um limite e eu não consigo colocar, é uma pedrinha. E essas pedrinhas, elas vão pesando no nosso corpo. E esse peso, ele começa um peso silencioso, que vai diminuindo a nossa energia, diminuindo a nossa alegria, diminuindo a nossa saúde. E isso vai trazendo pra gente como se fosse um grito do nosso corpo falando: vizinha, olha pra mim, eu não aguento mais, tá pesado, não tô dando conta, você tá muito fora e pouco dentro. Eu preciso que você também sinta o que você está digerindo dentro de você. E por que a vizinha não consegue fazer isso? Porque a gente não tem referências e a gente não desenvolveu a nossa inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia que acontecem, para lidar com os relacionamentos que a gente vive dentro de casa e fora de casa. E por que a gente não desenvolveu a inteligência emocional?
Porque a gente só aprendeu a pensar, a raciocinar. Eu preciso fazer isso para ter aquilo, eu preciso fazer o outro para ter o resultado tal. E a gente não consegue sentir, tá bom, mas qual é o melhor caminho para eu chegar nesse resultado que eu desejo? A gente não sente, a gente não se pergunta, e aí a gente começa cada vez diminuir mais a nossa inteligência emocional, porque a gente não deixa ela na ginástica, né? Então o nosso emocional fica cada vez mais calado. Eu calo ele tomando um remédio, eu calo ele falando sim para tudo, eu calo ele não me permitindo descansar, eu calo ele quando eu vou no médico e o médico fala que eu preciso fazer uma cirurgia, eu faço a cirurgia, mas eu não entendo qual foi a causa emocional que gerou esse problema. E quanto mais eu vou calando o meu corpo, as minhas emoções, mais eu diminuo a minha inteligência emocional, mais eu aumento o meu cabeção que só pensa, mais eu adoeço o meu corpo, mais eu me distancio de quem eu sou, mais eu me distancio do meu ser, do que eu vim ser aqui neste lugar. Acontece, vizinha, que temos boas notícias, né? A vida não foi feita só de meu Deus do céu. Então estamos lá, bom que as joaninhas estão aparecendo aí. Estamos lá com o nosso balde, né? Nascemos com o balde cheio de água, com as emoções, com o nosso sentir, tudo lá dentro. O balde, a carcaça é o cabeção, nosso corpo tá lá. Dentro a água são as nossas emoções. Aí começa, né, através das crenças, do que a gente vai aprendendo, a furar o balde, vir vários furinhos. E a nossa água, ela vai drenando. Quando ela vai drenando, é a nossa energia, é a nossa alegria, é a nossa disposição que vai indo embora. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma manutenção nesse balde, entender aonde que estão esses furos, da onde que eles se originaram, para que a gente possa ir lá fazer a manutenção necessária do balde, tampar esses furos, para que eles não furem novamente. Então, essa é a boa notícia. Dá pra gente tampar os furos para que a gente encha de novo de água e essa água não vaze, não transborde. Então, a gente consegue mudar o cenário, né? Esse cenário de estar lá fazendo, sempre muito no mental, não conseguindo harmonizar o nosso sentir com o nosso mental. E aí, a vida, quando a gente tá nesse lugar onde o meu corpo começou a gritar com dor, eu não escutei a dor, eu fui calando ela com remédio. O meu corpo começou a berrar com doença e eu não entendi que o emocional, quando ele não está resolvido, ele sedimenta no meu corpo e forma doença. Aí eu vou lá, eu trato a parte física, mas eu não olho aonde foi a causa que originou aquela doença física. Então, quando a gente está nesse lugar que o nosso corpo já está ou com uma dor ou com uma doença, ele está gritando, o nosso corpo ele está convidando a gente a sentir, a parar, a descansar, a se olhar com mais compaixão, com mais auto-amor, a reconhecer e atender às suas próprias necessidades. Nós temos necessidade de descansar, nós temos necessidade de ser amada, nós temos necessidade de cuidar da nossa alimentação, da nossa atividade física, de fazer uma massagem, de se sentir linda. Nós temos essa necessidade. E a gente também, esse lugar, ele convida a gente a soltar as culpas, a se posicionar sem culpa, a aprender a se posicionar. Quando eu aprendo a me posicionar? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sinto amor por mim, quando eu entendo as minhas necessidades, aí eu vou com amor me posicionar com as pessoas. Agora, quando eu não tô nesse lugar de me conhecer,
Quando vai se posicionar, dá ruim, porque aí vai se posicionar ou como uma vítima, já chega chorando para se posicionar, ou vai na agressora. Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu me esforço e ninguém reconhece nessa casa, nessa empresa. Alguém já se percebeu assim? Já foi essa. Tá? Inteligência emocional zero, me achando a dona da razão, completamente no cabeção, desfocada de tudo, querendo que as coisas fossem do meu jeito. Olha aí, vizinha se identificando. Várias vezes. Então, o que acontece? A vida, ela tá convidando a falar, vizinha, calma. Vamos trazer uma harmonia aí? Você vai fazer, mas você também precisa sentir. Eu achava que eu tava bombando, abafando, também era dessas, né? Achava que eu era a musa da fertilidade, quando eu queria engravidar e não conseguia, e aí o problema era de todo mundo menos meu. Achava que eu era a principal em casa, que eu resolvia tudo, que eu dava conta de tudo, que meu esposo não era nada. Eu era essa, totalmente arrogante, sem inteligência emocional nenhuma, sem autoconhecimento nenhum. E qual era o resultado da minha vida? Não engravidava, desarmonia no relacionamento, aí começa a ter problema financeiro, porque uma coisa vai desencadeando a outra. Aí você come para não lidar com as suas emoções, porque você nem sabe que são as suas emoções que estão lá gritando com você, porque você não tem inteligência emocional. Então a gente entra num ciclo que, meu Deus do céu. Qual é o caminho? O caminho é a gente entender a importância de desenvolver a nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você conhecer as suas emoções. É você sentir as suas emoções e entender o que elas estão te pedindo. O que elas estão querendo te mostrar. Porque quando a gente começa a trazer um entendimento sobre as nossas emoções, sobre o que eu estou sentindo, eu começo a romper aquele ciclo do início da live da infertilidade emocional. Eu começo a sair daquele lugar que eu faço e não tenho resultado. Que eu faço excessivo, que eu vivo a exaustão, que eu não me sinto reconhecida, que eu me sinto frustrada, que aí eu me culpo, aí eu faço mais. A gente sai desse lugar que é completamente doente, escasso, e a gente começa a acessar o ciclo da vida fértil, da vida próspera, da vida saudável, onde eu consigo sentir o que o meu corpo, o que a minha bússola interior está me direcionando. Quando eu sinto qual é o caminho, aí eu vou lá, eu ajo, eu faço, eu vou no caminho. Quando eu fiz, eu preciso me reconhecer o resultado do que eu fiz. Eu preciso me acolher se alguma coisa não deu certo. Eu preciso tirar os meus aprendizados, trazer o meu sentir em relação à situação. As vizinhas da vila, elas sabem o quanto eu trago para elas. Tá bom, e como você se sentiu nessa situação? O que você aprendeu com essa situação? Você se acolheu? Isso é você ganhar inteligência emocional sobre você. Não é você ir ficar falando para o outro e querer que seu esposo, que o seu chefe te acolha as suas emoções. Não, a primeira pessoa que precisa acolher as suas emoções é você mesmo. Porque provavelmente o seu esposo, o seu chefe, as pessoas a quem você recorre também não sabem acolher as emoções delas, tá? E aí fica, um monte de gente que não sabe, um querendo acolher a emoção do outro e dá ruim em geral. Porque a gente fica lá, uma hora eu tô salvando, uma hora eu tô na vítima, uma hora eu tô agredindo verbalmente, porque eu fiz e você não reconhece. E a gente fica triangulando num lugar que é completamente escasso. Então, vamos para o ciclo da fertilidade, de uma vida fértil, da inteligência emocional. Qual é o ciclo da inteligência emocional? Eu sinto as minhas emoções. Se eu tô triste, se eu tô alegre, o que eu tô sentindo?
Aí eu pego diante daquele sentir, o que eu preciso fazer com essa situação? Depois que eu sentir, eu ajo. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ir na mentora certa, que sabe do que eu tô precisando, conversar com ela e pedir uma orientação. O que eu preciso fazer? Aí eu faço. Eu senti, eu vou agir. Depois que eu agir, eu reconheço o resultado do que aconteceu, eu me acolho quando precisar, eu me parabenizo quando precisar. Eu não espero o outro fazer isso por mim. Aí o que acontece? Eu começo a me apoiar, a comemorar, a aprender a receber da vida o melhor. Porque quando eu me sinto bem, eu vibro bem, as pessoas começam a me elogiar, começam a me reconhecer, começam a me aplaudir, porque eu estou fazendo isso por mim. E aí, eu começo a viver uma vida de resultados. O meu corpo começa a se sentir saudável, a se sentir disposto, a sentir bem-estar. O meu relacionamento começa a melhorar, porque eu empatizo com o meu esposo, porque eu tô indo lá nas minhas emoções e eu sei o que a minha emoção tá me direcionando. Os medos que eu tô sentindo, da onde vem esses medos? Geralmente vem da nossa infância, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas angústias. A gente aprendeu na nossa infância. Eu começo a acessar isso, a entender sobre isso e ganhar inteligência. E entender que hoje, na fase adulta, eu fico reproduzindo um monte de coisa que eu aprendi lá na minha infância. E é inconsciente. Então, a gente vai ganhando consciência sobre isso. E a gente começa a viver uma vida com mais resultado. O nosso corpo responde, o nosso relacionamento melhora. A gente para de ficar comendo para não lidar com as nossas emoções. A gente para de ficar gastando para não lidar com as nossas emoções. E aí você descobre que você é merecedora, que você nasceu merecedora. Que você não precisa ficar fazendo mais por merecer. Que não é sobre quantidade do que você faz. É sobre qualidade de quem você é. É muito diferente. Quantidade do que você faz, que você fica o dia inteiro fazendo e não tem resultado. E qualidade de quem você é, da mulher que você está se tornando. Acontece que muitas vezes a mulher ela vira e fala assim: ah não, mas eu não tenho tempo para me conhecer. Ah, porque eu não preciso do autoconhecimento. Não, porque é fulano, meu esposo que precisa mudar. Não, é meu chefe que precisa ser menos grosso. Não. Vizinha, autorresponsabilidade. Uma mulher protagonista que busca realizar os seus sonhos na vida pessoal, na vida profissional, que busca viver uma vida próspera, uma vida fértil, uma vida saudável, é uma vizinha que é protagonista, que assume as suas responsabilidades. Agora, enquanto você não entender que nesse mundo dual de dia e noite, de homem e mulher, de frio e quente, que também existe a luz e a sombra, e que você tem luz e você tem sombra, enquanto você ficar lá, né, como eu era, né, até 2019, me achando a rainha da cocada, só que cheia de sombra que eu não queria acessar, eu só achava que eu era luz. Ah, a deusa, né? Que não tem sombra. Quando eu comecei a acessar a minha sombra, a entender que a minha sombra me traz a minha luz, foi aí que os resultados começaram a melhorar. Eu só consigo melhorar o resultado quando eu sei que existe sombra, que existem padrões antigos que eu venho repetindo, às vezes de gerações em gerações. Quantas gerações na sua família não se repetem problemas de diabetes, problemas de abortos repetitivos, problemas de pressão alta, problemas no aparelho reprodutor? Quantas gerações não se repetem problemas financeiros,
problemas de traições. Tudo isso tá querendo falar pra gente alguma coisa, tá falando, chega, para isso em você, para de repetir padrão, já deu. A partir de você, escolha fazer diferente. E por que isso tá chegando em você? Porque essa informação que eu tô te transbordando, ela tá te contando isso. E uma vez que você entende isso, uma vez que a gente vê, não dá para desver. Acontece que muitas vezes a gente fica lá, se contando historinha, repetindo padrões e presa em crenças que vêm sendo carregadas de geração em geração, falando assim, mulher boa é mulher que aguenta tudo. Homem não presta mesmo. Descansar é fraqueza. Se sobrar um tempo, eu cuido de mim. A vida é muito corrida, não dá. Depender de homem é o fim. Não depende de homem, é super perigoso. Você precisa dar conta de você, de tudo. Terapia é coisa pra louco. E entre outras várias, crenças limitantes que a gente vem se repetindo porque a gente aprendeu ao longo da vida, e isso vai drenando a nossa saúde da gente, drenando a nossa energia de quem a gente é, desconectando a gente de quem a gente nasceu para ser. Todas nós temos uma essência. Vai lá na sua infância e lembra o que a minha criança gostava de fazer. Por exemplo, a minha criança amava brincar de ser professora. Eu precisava ser a professora, eu tinha uma lousa. Às vezes eu era professora das minhas bonecas, às vezes eu era professora das minhas amigas, às vezes eu era professora do meu irmão. Eu amava ser professora. Eu amava falar. Eu amava ser representante de sala. Eu amava ser a Xuxa, a Xirra, a Noivinha, a Angélica. Amava. O que você amava? Aí pega uma pessoa igual eu, que gosta de falar, que é interação alta, que gosta de pessoas, que gosta de transbordar o que aprende. Eu amava aprender, mas eu também amava ensinar. Aí coloca eu, por exemplo, não é o caso, graças a Deus, mas coloca eu num escritório fechada por 8 horas por dia para preencher planilha. Eu vou, cada dia que eu sento na cadeira para preencher planilha, eu me desconecto mais de quem eu sou. Isso não quer dizer que hoje, aqui no meu trabalho, eu não sento para preencher planilha. Eu preencho, mas é a planilha do financeiro da empresa, que eu vou lá, eu olho, pontualmente eu preencho, mas eu não fico o dia inteiro fazendo isso. Esse não é o meu trabalho principal. Esse é um departamento dentro do meu trabalho, que é pontual. Agora, o meu principal é estar aqui, é produzir conteúdo, é falar. Então, esse é o meu lugar de força. E aí, cada uma de nós precisa encontrar o seu, para entender o quanto eu me desconectei do meu lugar de força. Eu tenho gêmeas. Uma delas ama arte, ama desenhar, ama pintar. Tudo que é arte, tanto pintura no rosto, pintura no papel, pintura na tela, costurar, ela ama. A outra é movimento do corpo, é falar, é dançar, é estar no palco. Eu preciso entender sobre a essência delas para poder estimular essa essência nelas, para que elas não se desconectem da essência delas. Não adianta eu colocar a que gosta de artes na aula de ginástica artística se ela não quiser. Eu preciso colocar ela numa aula de artes. E não adianta eu colocar outra que não para um minuto na aula de artes, porque eu vou desconectando elas da essência delas. E quantas vezes a gente era boa em português, aí tiravam a gente do português porque a gente tinha que fazer aula de reforço de matemática, que era onde a gente era ruim. Mas eu preciso estar na minha força. E quanto mais eu entendo a minha essência, quanto mais eu entendo aonde eu me desconectei, mais eu consigo me reaproximar dessa essência. E esse é o nosso caminho de volta. Não culpando,
pai, mãe, cuidador, ninguém pelo que fez, longe disso. Mas trazendo entendimento de que, opa, de alguma forma eu me distanciei. Mas agora a vida tá me convidando, através de dor, de doença, de problema no meu relacionamento, problema financeiro, me reconectar de volta. Porque é nesse lugar que eu vou ganhar resultado, que eu vou viver uma vida próspera, uma vida com sentido, uma vida fértil. Quando a gente fica naquele lugar contando historinha pra gente de que a gente não é boa, a gente tem que dar conta de tudo, a gente não pode descansar e seja lá mais o que for, a gente tá lá por quê? Porque a gente tem medo de ser julgada se a gente descansar. Porque a gente tem medo de ser julgada se a gente se escolher em primeiro lugar. Porque a gente tem medo de ser julgada se a gente acordar e a primeira pessoa mais importante do dia for a gente. Porque a gente não aprendeu isso. Então, é perigoso. Aí o que acontece? Né? É perigoso na nossa cabeça, mas a nossa alma tá pedindo. O que acontece? Você começa a viver, a atrair, porque semelhante se atrai. Então aí você que faz, resolve, acontece, dá conta de tudo, você vai atraindo o quê? Um homem que não faz nada. Porque semelhante se atrai. Imagina se dois iguais, né? Vão lá e se atraem. Não dá. O semelhante que eu falo é assim, um complementa o outro. Vem uma guerreirona que faz, acontece, ela se atrai com quem? Com um que não faz nada. Por quê? Já tem você pra fazer tudo, por que eu vou fazer? Aí a gente atrai essa pessoa pra se complementar. Só que não é esse tipo de complemento pra acontecer. Qual é a semelhança aqui pra acontecer? A semelhança da harmonia. Porque se eu pego dois que fazem, dá choque. Se eu pego dois que não fazem, não acontece nada. Quando a gente une um que faz com um que não faz, o que a vida está trazendo de semelhante? Ela está falando, opa, você que faz muito, vamos baixar um pouquinho a bola. Opa, você que não faz nada, vamos começar a fazer. Vamos encontrar uma harmonia entre vocês dois. Mas aí o que acontece numa dinâmica real? O que faz, cada vez faz mais, não para. O que não faz, cada vez faz menos, porque o outro está fazendo. Aí dá pau também. É porque aí começa, porque eu faço tudo, você não faz nada, porque eu dou conta de tudo, você não dá conta de nada, porque eu vivo exausto e você vai descansar. E aí começa a desarmonia acontecer. Mas esse convite é só para vocês encontrarem uma harmonia. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivi isso dentro da minha casa, com o meu esposo. Aí o que acontece? Você vive num relacionamento, né? Quando você tá em desarmonia, onde só você entrega, onde só você faz. Isso vai te secando, te drenando por dentro, te afastando de quem você é, te deixando exausta. Isso gera uma infertilidade emocional, porque você não consegue sentir, você não tem tempo para sentir, você só faz. Você tem muita coisa para fazer, então você só tá lá fazendo. Aí você tem aquela sensação de que eu faço tudo, eu tenho tudo, eu casei, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu tenho filhos, eu tenho carro, eu viajo e parece que tem um buraco imenso dentro de mim, onde nada é o suficiente. Por mais que eu tenha, sempre falta. Acontece que se você não mudar esse cenário e começar a entender que você está vivendo uma infertilidade emocional, o seu corpo vai adoecer, se não é que ele já está doente, os seus relacionamentos vão se desgastar e em algum momento eles não vão dar certo. Vai acontecer uma traição, vai acontecer alguma coisa que vocês vão separar. Os seus sonhos não serão realizados. Então, vizinha, tá na hora da gente pegar, esvaziar o balde de tudo aquilo que não tá legal, arrumar os furos, entender as nossas emoções para começar a encher de água de novo.
e não precisar colocar água até a tampa, que é o limite. Deixa a água ali num peso legal de você carregar, onde vem o outro e também enche um pouquinho e você doa um pouquinho, e o outro vai, enche um pouquinho, você doa um pouquinho, e a gente vai criando essa harmonia entre os relacionamentos, nós com os nossos sentimentos, para que de fato a gente viva uma vida com mais sentido. A gente saia dessa loucura do automático e viva uma vida com mais sentido. Tanto faz o caminho que você vai escolher para você começar a cuidar da sua inteligência emocional. O mais importante é que você dê esse passo, que você fala, chega, não dá para eu ficar vivendo nesse automático. Já foi, isso tá me deixando exausta. A Aline colocou aqui, era assim, estou cansada, eu também tô nessa. Era uma disputa, 2 guerreirão disputando quem tá mais cansado, quem faz mais. Qual é o lugar desse casal? É um desgaste sem fim, onde a gente não chega em lugar nenhum, a não ser em desarmonia, em briga, em desgaste, que faz com que a gente cada vez se distancie mais da gente e cada vez se desentenda mais. Até que um dos dois vira e fala assim, chega, cansei desse cabo de guerra, não quero mais isso, eu escolho soltar e começar a viver mais leve. Então, ele tá cansado, deixa ele ficar cansado, eu vou me permitir a começar a aprender a descansar. Quando um começa, o outro vem, mas alguém precisa começar. E se você tá aqui, vizinha, o convite está sendo para você. Então começa por você, mas começa por você sem expectativa do outro. Não faz você, se eu fizer o outro vai fazer. Não, faz você, vive a sua experiência. Quando você começar a mudar o seu olhar, o seu entendimento sobre você, você também vai começar a mudar o seu olhar e o seu entendimento sobre o outro. É aí que tudo começa a mudar. Vai ficar gravado assim, Lilian. Então, o que acontece? Você não precisa, para a gente finalizar aqui, dar conta de tudo sozinha. O que você precisa é dar conta de você, em primeiro lugar. Porque quando você dá conta de você, você começa a dar conta do que é mais importante, que não é o tudo. Às vezes vem uma mulher e pergunta assim pra mim, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Quem disse que eu dou conta de tudo? Eu dou conta do que vai me gerar mais resultado, do que é importante e inegociável pra mim. Os outros pratos vão cair e tá tudo bem. Beijo, sua maravilhosa. Então, quando você entende isso, quando você começa a se colocar na sua agenda, no seu dia, a vida começa a fazer mais sentido. Quando a vida começa a fazer mais sentido, você entende que você não precisa ficar fazendo mais, não parar o dia inteiro. Você entende que você precisa começar a dar conta do que é importante para você. E quando você faz esse movimento, você começa a receber mais da vida. Por quê? Porque você está dando no limite certo. Você não está ali se esforçando, se empenhando desenfreadamente só no seu cabeção. Você está numa harmonia entre o que você pensa e o que você sente para você agir na direção certa. Vizinhas, espero de todo o meu coração que essa live de hoje tenha feito sentido para você, de alguma forma tenha trazido direcionamentos, onde você começou a se perceber que tá, em desarmonia esse seu fazer desenfreado, que é por conta disso que você tá se sentindo exausta e não tá tendo resultado na sua vida, e o seu corpo de repente tá gritando com dor, com doença e falando, vizinha, vamos entrar numa harmonia aí? Tá demais esse seu cabeção aí pensando, você fazendo desenfreadamente, tá demais. Vamos começar a acessar o seu sentir também para trazer essa harmonia. E aí,
Amanhã nós temos Acordar da Vizinha, às 9h40 da manhã. O Acordar da Vizinha são 20 minutos que a gente está junto, onde eu trago para vocês uma leitura do dia, do meu acordar, e aí a gente faz um crescer sobre essa leitura para trazer mais cor e sentido para o nosso dia. Na quarta-feira a gente tem live de novo, nós vamos falar sobre relacionamentos. E vizinhas que estão aqui, temos o BBF, ó aqui, Negócios em Fluxo, me lembrando. Nós temos o BBF gratuito para todas as vizinhas participarem. O que é o BBF? BBF é o básico bem feito. Então, para que você saia desse lugar onde você faz muito e recebe pouco, ó a linha aí, onde você faz muito e recebe pouco, a gente vai começar pelo BBF, que é pelo básico bem feito, que a gente não faz. A gente vive no automático, né? Toma banho sem se perceber, come sem se perceber, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e não se percebe. Pois bem, BBF é um movimento que a gente vai pegar lá 15 minutos do nosso dia para fazer o nosso básico bem feito. Nós vamos pegar uma atividade que a gente já faz no nosso dia, mas a gente vai fazer essa atividade com presença. E eu abro o BBF de vez em quando, gratuito, para vocês poderem começar a sair desse lugar do automático e começar a trazer mais presença para vocês. É um grupo no Telegram, a gente está junto durante 7 dias nesse grupo. A gente vai liberar um vídeo por dia, um vídeo curtinho de 2-3 minutos orientando qual é a atividade do dia. E todo mundo faz atividade, a gente coloca lá no grupo como foi a experiência e vai vivendo uma semana incrível juntas de transformações profundas em atividades simples. Quem quiser participar, digita BBF, que você vai receber o link e vai estar lá com a gente durante 7 dias fazendo o básico bem feito. O básico bem feito vai começar amanhã e a gente finaliza ele na segunda-feira que vem. É um movimento próspero, fértil, amoroso, que você vai fazer para você e por você. É um presente que você se dá. Vevé, tô te esperando no BBF, o último você fez, vem com a gente fazer esse de novo, tá bom? E quem sentir no coração, vizinhas, movimento gratuito, escreve BBF aqui ou lá no direct, que vocês vão receber o link. Aí é só entrar no grupo e a gente começa esse movimento juntas aqui durante uma semana, tá bom? Amanhã 9h40 espero vocês no nosso Acordar da Vizinha. Um beijo no coração, uma semana abençoada. Olha, a Anabel, se não chegar para você, Anabel, a gente te chama e te dá o link, tá? Vai ser uma alegria ter você com a gente lá, fazendo um movimento. Nosso grupo tá bem grandão já, a mulherada toda animada. Amanhã a gente começa e vai ser incrível. Beijo no coração, uma semana abençoada a todas nós.